Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o podcast do Vem Acréscimo. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu durante a semana e a gente vai trazer análise e notícias de tudo que pode acontecer, tanto que aconteceu semana passada e nessa semana, o que pode acontecer. E já vou passar aqui mais ou menos um resumo do programa, já passou a introdução, né? Então vamos começar falando do São Paulo e essa vitória gigante em cima do Flamengo, passar do Corinthians que ganhou do Inter, do Santos que ganhou em casa e o Palmeiras que infelizmente a gente está gravando na segunda-feira, então a gente vai trazer a análise do próximo podcast, mas joga hoje, segunda-feira, quando a gente grava, contra o Atlético Mineiro. Mas não estou aqui sozinho, estou aqui com a minha dupla dinâmica, os nossos comentaristas, os melhores do YouTube, do futebol brasileiro, Vitor Oliveira e Vinícius Souza. Vou começar aqui com o Vini. Fala aí, Vini, como é que tu tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Estou de volta, depois de uns dias aí, quarentenado, descansando a cabeça, e agora estou de volta para falar de Corinthians, de São Paulo, de Santos, e também deixar de falar do Palmeiras no próximo programa. Fala aí, Vitão! Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje o programa vai ferver com essa vitória maiúscula do São Paulo, com a grande vitória do Corinthians, em cima do time do Kudê, falar um pouco do Santos, a lição de casa em cima do Bahia, falar um pouco do Palmeiras, e é isso, o programa tá quente, vai ferver. Nem fala, mas também já não posso deixar também de pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga pelos mais diversos agregadores de podcast, tanto Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Anchor. Nos siga, nos ouça, compartilhe com seus amigos, deixa seu like, compartilha com familiares, com as pessoas que você gosta, para que a gente possa se tornar mais relevante e trazer cada vez mais conteúdo para você. E a gente já vai passar o áudio do São Paulo e vamos começar falando dessa goleada que ninguém esperava. Não, boa noite, primeiramente. Eu não sei se foi a melhor partida sob meu comando. Acho que teve uma partida contra o LDU, que a gente ganhou de 3-0 no Morumbi e o LDU não chutou nenhuma bola no gol. Contra o Palmeiras lá, o 2-0 também, eu acho que foi uma partida mais equilibrada do que o jogo de hoje. Tiveram 2 pênaltis, tiveram uma bola na trave, só que a gente teve muita chance de fazer gol também. Contra-ataque, bola limpa para finalizar e para terminar a jogada. A gente ofensivamente produziu muito hoje. Considerando o adversário, talvez a produção ofensiva tenha sido uma das melhores. Agora o jogo, de uma maneira equilibrada, eu não sei se foi o melhor. Foi uma grande partida, de fato, contra um grande adversário, contra um grande treinador. Um time que estava 12 jogos invicto com 9 vitórias. Então acho que é um presente para a torcida do São Paulo. Um grande presente, um domingo feliz. E agora a gente ter pé no chão, agradecer muito os jogadores por tudo que eles fizeram, a coragem que eles tiveram, que acima, sobretudo, para jogar aqui no Maracanã e vencer da maneira que venceu, é preciso muita coragem, e os jogadores tiveram. Passado aqui o áudio do Fernando Diniz, a gente vai começar com o São Paulo, que ganhou de uma partida que ninguém esperava. O grande favorito era o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo que vinha jogando, pelo que jogou em outubro, que foi muito bem também. Foi 4-1 para o São Paulo, fora de casa, com 2 pênaltis que o Thiago Volpi pegou, teve até assistência. Foi um jogo muito diferente, muito louco, mas aí eu vou falar pro Vitor, ele vai fazer a análise aí, vai passar tudo o que aconteceu de melhor na partida. E fala aí, Vitor, o espaço aqui é teu, fala aí, o que você achou da partida? Em relação a esse jogo, foi o jogo da rodada. Nem o torcedor são paulino mais confiante iria acreditar nesse placar e na atuação do time. O torcedor são paulino fica pensando, quem é o São Paulo? É aquele que perdeu do Binacional, que foi desclassificado na Libertadores? Ou é esse que ganha do atual campeão da Libertadores jogando bem em pleno Maracanã? Essa é a grande questão que os torcedores do São Paulo pensam em relação a isso. Bom, o jogo foi elétrico, foi um grande jogo. Pro São Paulo, um ótimo resultado, pro Flamengo nem tanto. O gol do Flamengo saiu cedo com o gol do Pedro. Uma máquina de gols. Foi um lindo gol do Pedro.
venceu o Volpi dessa vez. Não demorou muito, aos 16 minutos do primeiro tempo, gol do Tietê. Hashtag nunca critiquei. Na lateral direita, ele fez um gol, chapa do pé, chapada do Tietê, no caso. Como diria a torcida São Paulina, né? Aí depois começou a falhar o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo. Tanto que o Brenner virou o placar, 2-1. Outra máquina de gol, oportunista demais esse menino. No intervalo desse segundo gol do São Paulo, né? O Volpi apareceu. Olha, que goleiro esse Volpi. Pegou 2 pênaltis na partida. Pegou contra o Fortaleza no outro domingo. E tem mais uma outra estatística. Dos 5 pênaltis que o São Paulo teve, que o adversário iria cobrar, nenhum entrou. Se eu não me engano, 2 contra o Bragantino foram para fora. E eu acho que 3 o Volpi defendeu. Para você ver, então, pênalti contra o São Paulo, eu acho que é uma má ideia para o adversário. Enfim, mostra um grande goleiro, substituto do Rogério Ceni, como diria a torcida. É um verdadeiro paredão, pelo que eles estão falando. Eu até concordo. O Volpi, além da liderança, manter um pouco a regularidade, tudo, porque antes a gente vinha cobrando o Volpi, que nos jogos considerados grandes, ele estava deixando muito a desejar. Como ficou muito escancarado no jogo do Santos e São Paulo, que teve aquele negócio da barreira invertida, tudo, e o Santos acabou empatando. Então dali que começou a surgir que o Volpi estava falhando muito em jogos grandes. Se ele fizesse um pouco mais simples, o São Paulo até teria ganhado. Mas isso daí é assunto de outro programa. Eu só coloquei aqui como exemplo. E além de ter pego 2 pênaltis, deu assistência pro quarto gol do Luciano. Então é bom você ter esse goleiro que, além de defender pênalti, ele dá assistência também. Ou seja, Thiago Volpi Futebol Clube. Aqui é emoção. E o terceiro gol, King, Naldo. Sempre mantendo a regularidade, batendo no pênalti, o Reinaldo. Resumindo, basicamente esse foi o jogo. O São Paulo jogou bem, o Flamengo não teve chances assim. Teve uma outra, que o Volpi defendeu os pênaltis. Uma que foi no travessão do João Gomes. E foi um São Paulo surpreendente até. Se for perguntar para qualquer um, torcedor do São Paulo, ninguém esperava. Então foi um domingo feliz que o jogador do São Paulo proporcionou para sua torcida. A pergunta que fica: vai começar o retorno. Será que o São Paulo vai manter essa regularidade ou não? Ele vai ser um São Paulo surpreendente ou não? É isso que fica. Mas Vitor, eu também quero te perguntar, porque você citou um pouco da inconsistência, mas eu acho que essa é a grande pergunta que vem nas últimas semanas. O São Paulo você citou, foi eliminado pelo Binacional, foi o único time que sofreu gols pro Binacional. Perdeu para o Lanús de 3-2, mas é o mesmo São Paulo que ganha de 4-1 do Flamengo, que com grandes méritos do Volpi, e isso é justo mesmo. Thiago Volpi Futebol Clube, justíssimo, não é nem mais São Paulo. Mas qual é o verdadeiro... Existe um verdadeiro São Paulo nessa história? Qual é o São Paulo que tem? É aquele que toma gols do Binacional e perde do Lanús fora de casa, com falhas de jogadores? Ou é esse que ganha de 4 do grande favorito ao título nacional brasileiro? Essa foi uma grande pergunta, Luiz. Nossa, essa daí me deixou tipo, caramba. Essa questão também que fica, tipo, qual que é o São Paulo? Qual que é a verdadeira identidade do São Paulo? É que falha muito na defesa? Sim, posso dizer que sim, por quê? Se olha o placar, 4-1 pro São Paulo. Então você pensa, o São Paulo não sofreu atrás. Eu recomendo você a ver os melhores momentos. O São Paulo sofreu atrás. Principalmente pro Diego Costa. Teve alguns lances que... Inclusive também um pênalti, né? Que se eu não falasse tudo assim, seria 4-3 o jogo. Se o Volpi não tivesse defendido. Uma pergunta que fica: o que o São Paulo quer oferecer para o seu torcedor?
que basicamente, nesses últimos anos, o que tem transparecido para os torcedores? Raiva, humilhação. Basicamente, esse ano teve essas, não é que humilhações, mas teve eliminações ruins. Essa do Mirassol, da Libertadores. Passou com méritos, eu coloco entre aspas, na Copa do Brasil. E no Brasileiro vem uma ótima campanha. Essa é a grande dúvida em todo mundo. Qual é que vai ser o São Paulo no próximo jogo? Será que vai manter a média? Será que vai cair de produção? Uma coisa o torcedor São Paulino já tem em mente. Na próxima partida o Brenner vai fazer gol. Acho que essa é a única certeza que o São Paulo tem na cabeça. Que o Brenner vai fazer algum gol. E mesmo assim, com o Diego Costa, Bruno Alves e o Luan, que estão dando uma consistência defensiva, o São Paulo vem sofrendo muito, mas é por causa também da recomposição defensiva. Quando o São Paulo está no ataque, eu observo que eu não vejo eles correndo com muita rapidez, assim, para se recompondo rápido. Eu acho que eles vêm trotando. É isso que eu percebo, que eu percebi ontem no jogo do Flamengo. Então são nesses casos que com o time do Flamengo, que tem jogadores rápidos, um defeito a ser consertado. E também, o Vini eu vou perguntar para o próximo no Vini, ele tá muito quieto pro meu gosto, mas essa vai para você de novo, Vini. Que você comentou rapidinho, mas dá para dizer que o Brenner se recuperou, era um menino que só tinha gols contra o Corinthians e era conhecido como o matador do Corinthians. E o que esperar agora do Brenner para o próximo campeonato, ao longo da temporada? Por causa que ele já tem 10 gols nos últimos 8 jogos, se eu não me engano. O Brenner ele vem fazendo muitos gols. O que esperar dele daqui para frente? Então, sobre o Brenner, você vê a trajetória dele, ele não tem tido muitas oportunidades. Ele foi colocado pro elenco profissional em 2017 pelo Rogério Ceni. Só que desde 2017 até 2018 ele não teve tantas oportunidades. O São Paulo basicamente colocou ele de lado, assim. Porque dizem que ele pulou algumas etapas, né? Sub-15, 17, 18, 20. Aí ele pulou algumas etapas e eu acho que isso atrapalhou um pouco o amadurecimento dele. Foram essas as explicações pelo que eu entendi na época que o Brenner subiu para o elenco profissional do São Paulo. E agora ele está tendo oportunidades, porque em 2019 ele foi emprestado para o Fluminense do Fernando Diniz. E quando o Fernando Diniz foi demitido do Fluminense e ele foi para São Paulo logo em seguida, ele pediu para o Brenner voltar para São Paulo para trabalhar junto com ele. E eu acho que esse é o grande triunfo. Se você ver esse processo todo, porque o que leva em consideração é a manutenção no trabalho, é você dar oportunidade, é você dar tempo para o jogador, como o Brenner, um jovem de 20 anos, para ele se acostumar e ver como funciona o processo. Deram uma oportunidade para ele. O Pablo não via jogando bem, então colocaram o Brenner como oportunidade. Ele está correspondendo. Tanto que ele fez 10 gols nos últimos 8 jogos. Ele está ajudando bastante o São Paulo nessa fase. Junto com o Luciano, eu posso dizer. Então, o que eu espero pro Brenner daqui pra frente, que ele é um menino bom, que ele continue fazendo isso. O que ele faz de melhor. Ele é pago pra isso. Ele é centroavante, então ele é pago pra fazer gols. Essa é a função dele. Então, o que eu espero e o que ele deve esperar também é que ele continue fazendo essa média e ajudando o time dele. E agora o Vini vai falar. Agora eu vou perguntar para ele. O São Paulo, agora os próximos jogos, ele vai jogar contra o Lanús na quarta-feira, 7h15, e depois contra o Goiás no sábado, às 7 horas. E nenhum dos dois jogos aqui são fáceis. O Goiás realmente não veio numa boa fase no Campeonato Brasileiro. Mas contra o Lanús é um jogo decisivo que o São Paulo realmente precisa só de 1-0. Só que considerando esse São Paulo dos últimos meses e ao longo do ano também, é um São Paulo que a gente não sabe muito bem o que esperar.
O que você vê nesses dois jogos? O que você espera? Eu espero que o São Paulo contra o Lanús possa fazer um bom jogo contra o Lanús, porque o São Paulo tá vindo numa crescente e também vai contar com o Brenner, que é o famoso jogador LeBron James, né? Sabe? O Brenner é o jogador LeBron James porque quando ele pega na bola ele faz mágica. Pode ter certeza que pode ter gol do Brenner tanto contra o Lanús, também contra o Goiás. Sem contar também que o São Paulo tem um jogo adiado contra o Goiás, né? O jogo da primeira rodada. Mas o que se dá pra ter a certeza é que será um jogo difícil contra o Lanús, né? Sendo que o São Paulo tomou 2 gols de um atacante que tá quase se aposentando, né? O centroavante do Lanús, que é o José Sand, que tem 40 anos de idade. Olha o cara, que bravo, hein? 40 anos, hein? Tá que nem Zé Roberto. E também se contar do Goiás, que tá jogando muito abaixo do esperado. O jogo do Goiás, pelo menos tem que ser um jogo mais fácil do que tirar doce de guri, fazer a tabuada do 1 também. Mas o São Paulo tá vivendo em fase de crescente, mas não se dá pra fazer, não se dá pra prever, assim, se ele vai disputar pelo título do Brasileirão, ou se ele pode priorizar a Copa Sul-Americana ou até a Copa do Brasil, que é um dos títulos que o São Paulo não tem, que é a Copa do Brasil, né? Pode falar, Vitor, pode falar. Uma curiosidade, que o Vinícius também falou, que o São Paulo tem jogos a menos. Ele tem 30 pontos e tem 3 jogos a menos. E ele é o único time que só tem duas derrotas no campeonato. Só tem pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco, que foi nas primeiras rodadas do Brasileirão. Isso é verdade. E agora, pra gente não falar demais do São Paulo, vamos passar para o Corinthians. E aí a gente vai escutar o áudio do Wagner Mancini. E vamos ver como foi essa vitória surpreendente por 1-0 também do Corinthians em casa. Realmente a escolha do Davó foi muito em cima daquilo que eu tenho acompanhado nos treinamentos. A partir do momento em que a gente perdeu o Mantuan, que foi o atleta que diante do Vasco fez essa função, eu buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma mobilidade boa, que fosse um atleta que ocupasse os espaços com muita velocidade. E passado já o áudio, a gente vai escutar agora como foi o jogo do Corinthians, que ganhou, assim como o São Paulo também, uma certa surpresa. Só que não foi goleada, foi por 1-0 só, placar lá Corinthians, com um gol mais surpreendente ainda de Matheus Davó, né? Quem imaginava? E eu vou pedir pro Vini comentar como é que foi esse jogo, o que ele achou, o que você viu de positivo, o que você viu de negativo nessa partida, Vinícius. Gostou do jogo? O que você viu? O que eu vi foi o seguinte: na noite escura de São Paulo, lá no estádio do MI6, para quem essa é para poucos, houve uma hipermissão nada fácil para derrotar o Internacional de Eduardo Cudê na Neoquímica Arena. Bom, o Corinthians veio a campo com uma surpresa. Matheus Davó, aquele jogador que estava encostado na equipe, foi chamado para ser titular, para ficar no lugar do Bozelli, que surgiu uma notícia hoje que ele estava tratando de uma lombalgia e o Bozelli não estava nem no banco de reservas nesse jogo. E o jogo começou e nem deu para aquecer o jogo, não deu nem para fazer um cafezinho com leite para assistir o jogo, que o Inter já chegou com menos de 20 segundos de jogo, com o chute do ex-corintiano Edenilson. Mas os primeiros minutos do jogo foram de domínio total do Internacional, e o Corinthians raramente chegava na área do Inter. Até que chegou aquele lance que todo corintiano gosta de ver, que é o Corinthians jogando bonito, futebol arte, bem estilo Corinthians mesmo, né? Lançamento de Marlon, Casares fora de forma, deu um chapéu no Vitor Cuesta. Aliás, Vitor Cuesta, quer o cobertor? Vai de lençol também, meu filho, calma aí. Casares chapelou Vitor Cuesta e cruzou pro atacante Kinder Ovo, que é o atacante surpresa, o Matheus Davó, mandar pro fundo do gol. E só por curiosidade, para quem tava acompanhando o history do Vem Acréscimo, vocês viram que o Matheus Davó, publicaram que o Matheus Davó é o carrasco do Inter. Ele havia marcado 4 gols na goleada do Guarani por 5-0 na Copinha do ano passado, e hoje marcou seu
quinto gol contra o Internacional de toda a sua vida. É um primeiro gol como profissional de muitos até. E o Matheus Davó, a comemoração foi comemorar com os mais experientes do elenco, como o Cássio, o Gil, o Marlon também. E também ao Wagner Mancini, que deu uma chance para o atacante que estava encostado na equipe. Depois desse lance, pouca coisa mudou. Aí quando começou o segundo tempo também não mudou nada. Tanto é que o Corinthians teve um gol anulado do Luan, onde o juiz marcou falta do Ramiro em cima do Marcelo Lomba. Eu ia falar Rafael Lomba, mas não sei porquê. Marcelo Lomba. E o VAR interferiu no lance e marcou falta. Mas esse do desafogo do Luan, né? O ex-gremista marcar sobre o Inter, aí a torcida do Grêmio ia pirar pra caramba. O Inter pressionou, mas nada de gol saiu. Tanto é que, pra piorar, essa vitória teve até Thiago Galhardo expulso nos últimos segundos do jogo. Olha, foi uma vitória pra conta da avó. Olha só, essa piada foi de culé, viu? E não, essa tua última frase foi maravilhosa. O YouTube vai banir a gente. Não, tô zoando, é brincadeira. Mas eu gostei dos memes também que fizeram também do chapéu também que o Cuesta tomou, que ele foi parar na Espanha, né? Parecia toureiro. Mas a gente pode dizer que Vini, a gente já pode dizer que há um efeito Mancini e que o time já está melhor já, porque o Corinthians tá vindo de uma sequência razoável, né? Ganhou do Vasco, ganhou do Atlético na estreia, ganhou de um jogo dificílimo contra um dos 3 melhores times hoje do campeonato, que é o Internacional. O Corinthians ele tá se recuperando no campeonato. Eu acho que cair vai ser muito difícil, mas o time já está melhor. Tem uma certa evolução nesse Corinthians, porque antes o Corinthians entrava mais nervoso do que gato em dia de faxina. A gente via que os jogadores não jogavam com tanta raça, com tanta tradição que o Corinthians tinha na época de Tite, Fábio Carille. Mas com a chegada do mancinismo, né? Nossa, o mancinismo tomando conta do Corinthians, sem contar do torrentismo que tá tomando conta do Flamengo, o dinizismo no São Paulo, e também sem contar do pintismo do Vasco, que também tá tomando conta. Mas enfim, entre outros memes, existe uma certa evolução no Corinthians, porque o Wagner Mancini, ele deu uma olhada no elenco, ele viu que tinha 4 jogadores encostados, e um deles era o Davó, mas se ele contar também do Arauz, do Rony, e de mais um que eu até me falha a memória, não lembro mais. E é um dos jogadores que estavam encostados, não estavam sendo nem relacionados nem pro banco de reservas. Aí é aquilo, para sobrepor a saída do Mantuan, que tá lesionado e só joga no ano que vem. Então, ele deu mais uma verificada no elenco e apostou um garoto que estava encostado. Isso é atitude de profissional. Viu que tinha no elenco e tem que usar ao máximo. Mas, de lá pra cá, existe uma certa evolução no Corinthians. E agora que vai pegar o América Mineiro, vai ter que mostrar muito mais do que jogou contra o Inter. Ainda mais se falando de mata-mata. É justamente a pergunta que eu quero fazer, mas só que essa eu vou perguntar pro Vitor. O Corinthians agora joga pela Copa do Brasil, na quarta, às 9h30 da noite, contra o América Mineiro fora de casa, considerando que o primeiro jogo perdeu de 1-0, assim como também a gente comentou do São Paulo também, que precisa virar um resultado negativo. E enfrenta no fim de semana, sábado, dia 7 às 9, o Atlético de Goiás, que também não deixa de ser também um time bem enjoado também, é um time bom, um time bem treinado, que não está na parte de cima da tabela, só que joga um futebol melhor apresentado do que da onde está. Me enrolei um pouquinho, mas a frase saiu. E, Vitor, o que dá para esperar desse Corinthians, que vem tendo alguns resultados positivos, só que principalmente no meio de semana pela Copa do Brasil está precisando virar um resultado que não é impossível, mas fora de casa, virando 1-0 não é muito fácil. O Corinthians vai ter que lutar muito. Jogar no Independência com o América Mineiro vai ser uma tarefa não fácil. Porque eles têm a vantagem de 1-0. O Corinthians tem que fazer 2-0 para passar, não é isso? Me confirmem rapidinho. Exatamente.
E o Corinthians, ele não tem feito tantos gols, se você for ver nessas últimas rodadas. Se eu não tô me enganando. O Corinthians vai ter que ir pra cima. Em relação, só rapidinho, do jogo contra o Atlético Goianiense, será que tem lei do ex do técnico? Né? O Wagner Mancini, não sei. São partidas complicadas. Partidas que tem um alto grau de concentração enorme. Foco os 90 minutos. Os jogadores corintianos vão ter que deixar suas almas no gramado de Independência em Belo Horizonte. A raça corintiana, a democracia corintiana está em seus pés. Nos chutes a gol. Pensem nas suas famílias. Pensem nos seus filhos. Joguem com amor a camisa do Corinthians. Eleve este nome para as alturas. Se orgulhem. Bate no peito. Aqui é Corinthians. Mano. Vai pra cima. Vocês vão conseguir passar do América Mineiro. Força. Acreditem. Coragem. Foco. Foco. Concentração. Os 90 minutos. A parte do descanso a gente vê depois. Só um detalhe, só antes do Vinícius falar rapidinho, é que na Copa do Brasil não tem o critério do gol fora de casa. Então precisa de 2-0 mesmo para poder passar, e 2-1, 3-2 é pênaltis. Então não tem o critério do gol fora de casa. Mas pode falar, Vini, pode falar. E é com essa frase do Vitor, que pregou o evangelho corintiano, que agora se converteu no pastorismo, que o Corinthians agora vai com essa mentalidade contra o América Mineiro, que precisa dessa vantagem, tirar essa vantagem do América. Olha, essa foi muito boa, viu? Corinthians pega o Atlético Goianiense fora de casa, valendo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Meu amigo do céu, a quem adianta Mancini, né? O jogo vai ser mais complicado que calça de polvo. E olha, que semana, meus amigos. Semana que, olha, é de correr sangue, viu? E aí a gente vai agora passar para o Santos, que ganhou também agora do Bahia. E a gente já vai trazer o áudio já para cá. Essa análise do primeiro turno, se a gente voltar lá no começo da competição e ver o que muitos analistas falaram, o Santos era uma equipe que estava na segunda página, né? Não estaria entre os 10 primeiros, né? Lutaria ali por uma outra posição. Hoje a gente está na primeira página, tem uma posição a nível de zona de Libertadores, não é o que o Santos almeja, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um bom campeonato que a gente está fazendo, porque a gente não está envolvido só no Campeonato Brasileiro. É Copa do Brasil, é mata-mata, é Libertadores, é viagem. Passado o áudio do Santos, a gente vai agora falar de como foi a vitória contra o Bahia nesse último fim de semana por 3-1 na Vila Belmiro. E foi uma partida em que o Santos decidiu logo no primeiro tempo. O João Paulo fez uma grande atuação, teve gol do Marinho de novo, mas eu vou deixar para o Vitor que ele vai comentar melhor do que ele achou da partida, o que ele viu, o que ele viu de positivo, negativo. Fala aí, Vitor, o que você gostou da partida do Santos? Eu gostei da partida, da rapidez do Santos. Praticamente eles fecharam o caixão no dia dos finados no primeiro tempo. Com o gol do Matson, primeiro gol. O Matson, ele tá jogando bem. Ele tá fazendo uns golzinhos aí que tá ajudando o time. Boa contratação. O segundo foi do nosso querido Marinho. 12º gol dele do Brasileirão. Como é que eu posso falar? Deixou a marca, fechou a caixa. Aí depois o Bahia descontou com o Daniel. Aí o terceiro gol foi do Jobson. Foi do Jobson. Jobson. Nunca critiquei também. E foi um gol estranho, né, do Jobson. Porque você vendo o jeito que ele bate na bola,
não é com tanta força. Se eu não me engano, ele bate na bola, a bola resvala, acho que nas costas do jogador do Bahia, e a bola desce. Aí o goleiro do Douglas, ele aceita a bola. Aí fica 3-1. Aí com esse placar, no primeiro tempo, o Santos só no segundo tempo, ele controlou a partida. O João Paulo fez certas defesas importantes. Deu pro Cuca rodar o elenco, que ele colocou alguns jogadores jovens, como acho que o Lucas Lourenço, o volante Sandri Júnior, Sandri, e também ficou muito escancarado, porque ao confronto Santos e Bahia, o Santos vem muito bem, ele vem muito consistente, sabe o que quer fazer na partida, ele vem com a ideia bem clara de jogo. E o Bahia, apesar de teve um ótimo resultado contra o Atlético Mineiro lá em Pituaçu, não vem muito bem no campeonato. Então, não é que eu vou dizer assim, é óbvio que o Santos ia ganhar. O favoritismo é grande e deu no que deu. E o Vini pediu pra falar. Fala aí, Vini, o que você queria? A vitória do Santos se resumiu nas 20 mil léguas submarinas, né? Porque o Bahia enfrentou o Marinho, né? Era isso. Tudo bem. Mas eu quero fazer essa pergunta pro Vitor, já que ele fez a análise do jogo. Se o Santos está fazendo uma campanha acima da média, considerando que já acabou o primeiro turno. Porque quando começou o campeonato, vende também por causa que estava com o Gesualdo e o Santos não estava jogando tão bem, alguns analistas colocavam, e torcedores até de outros times, colocavam o time como um provável disputa de rebaixamento. Mas o Santos termina o primeiro turno na 6ª colocação, podendo ser ultrapassado ainda. Mas eu queria perguntar para o Vitor se ele acha que essa é uma campanha acima da média do time. Então, é uma campanha digna, porque o Santos de agora, se eu não me engano, é o mesmo, ou muda algumas peças do ano passado com o São Paulo. Então, eu acho que a posição do Santos se resume mais à entrega dos jogadores, a proposta do time e a chegada do Cuca. Como a gente sabe, quando estava com o Gesualdo, estava numa decrescente. Quando o Cuca chegou, revolucionou tudo. Revolucionou a Vila Belmiro. E o Santos, ele tá muito consistente. Tá muito bem nas partidas. Às vezes tem resultados surpreendentes, como, ganhou do Flamengo na Vila. Aí tá fazendo uma boa campanha na Libertadores. Vai chegar agora às oitavas, mata-mata. E queimou a língua de todo mundo. Todo mundo olha mais o elenco do Santos. Pode não ter tanto jogador de grife, tanto jogador de nome, assim. Mas tem que valorizar. Porque aqueles jogadores que não tem tanto nome, tanto grife, eles querem ser reconhecidos. Como você faz para ser reconhecido? Você joga bem. Você faz o simples, mas você joga bem, com coragem, com determinação, com foco. E é isso que vai chamando a atenção dos torcedores. Não, tudo bem. Eu queria perguntar para o Vinícius. Há uma disputa muito grande, principalmente para saber qual foi o melhor jogador do primeiro turno. Mas o Marinho é um dos favoritos a ganhar o título de melhor jogador do campeonato, pelo que ele tem feito e decidido pelo Santos. Dá para dizer que pelo menos já é possível dizer, ou será que tem alguém na frente que está sendo melhor que o Marinho nesse campeonato brasileiro? Dá para dizer que o Marinho é o melhor jogador ou ainda não? A disputa é concorrida, né? Tem o Marinho, o Thiago Galhardo e também, sem contar também do Bruno Henrique do Flamengo. Só que, na minha opinião, eu podia ir votar no Aquaman da Vila, né? Que é o Marinho. Não só pelos gols que ele fez, mas ele tem ajudado muito a equipe nessa crescente. Onde o Santos estava beirando o rebaixamento até a segunda rodada para decolar o foguetinho, mini foguete aleatório. Mas eu acho que nesse primeiro turno, a disputa ficaria empatada entre Marinho e Thiago Galhardo, na minha opinião. E eu quero perguntar para você, Vinícius, de novo. Agora eu vou passar os próximos jogos do Santos durante a semana. Que é quarta,
às 7 horas, contra o Ceará. Vai enfrentar dois times alvinegros, na verdade, né? Contra o Ceará, quarta-feira, no segundo jogo, no Ceará, em que o primeiro jogo foi 0-0. E no domingo enfrenta o Bragantino, o Red Bull Bragantino, domingo, dia 8, às 6h15. Considerando pelo menos o tamanho dos times, não é uma sequência tão difícil. Mas, por exemplo, o Ceará é um time complicado de jogar, principalmente por causa que é jogo eliminatório. E o Bragantino também não é um time a se descartar. Mas o que você espera, Vinícius, para participar esses jogos? Contra o Ceará será um jogo mais difícil do que fazer gargarejo de bruços, porque o Ceará é um time bem montado, jogou muito bem na Vila. Por incrível que pareça, o time do Guto Ferreira estava extremamente bem armado. Só que o Santos no primeiro jogo não jogou muito bem não, hein? Criou chances, tudo mais, por pouco não saiu com a vitória. Tanto um, tanto para outro. Mas como o jogo será no Ceará, é mais vantagem pro Ceará do que pro Santos, que vai depender do Marinho, né? Como diz a mentalidade dos cientistas. Mas tem que apostar também em outras apostas, como Marcos Leonardo, Caio Jorge, tem que apostar no Sandri, Glória Sandri. E também no Thailson, que tá encostado na equipe, literalmente. O Cuca vai coçar as cabeças contra a equipe do Ceará, para que no próximo jogo da LDU, pela Libertadores, e só por Deus, né? E olha, essa Libertadores também vai ser quebra-cabeça pro time do Santos, porque aquilo, para pegar a LDU no Equador, ai. Mas fazer o quê? É a Libertadores, é a glória eterna, então, Libertadores. E agora a gente já vai falar do Palmeiras aqui. Já vamos passar o que a gente pode esperar, porque a gente grava na segunda-feira para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, vamos falar aqui do jogo aqui do Palmeiras. O Palmeiras joga hoje à noite, a gente grava à tarde, contra o Atlético Mineiro. E um jogo difícil, né? E não deixa de ser, pode talvez acontecer surpresas, por causa que o Trio de Ferro de São Paulo enfrentava os 3 líderes do campeonato e os 2 que jogaram de São Paulo ganharam, então é uma esperança para o torcedor do Palmeiras. Enfrenta o Atlético de São Paulo, que vale muito para o Palmeiras, porque se ganhar, passa, por exemplo, o Santos na tabela de classificação. Mas eu vou perguntar para o Vinícius o que pode esperar, principalmente porque o Palmeiras agora tem ares de técnico português. Então, Vini, o que esperar agora do Palmeiras, pelo menos para esse jogo contra o Atlético? Olha, opa! Com a presença de Abel Pedro Álvares de Ferreira Cabral, lá no estádio do Allianz contra São Paulo, o Atlético Mineiro. Bom, o que se pode esperar de um jogo? Palmeiras que está precisando da vitória para encostar no G6, sendo que o G4 é o grupo da Libertadores e a quinta e a sexta colocação é para quem vai para pré-Libertadores. Enquanto o Atlético Mineiro precisa da vitória para cima do Palmeiras, Raios, para empatar com os líderes. Sem contar que já temos a presença do Fluminense e do São Paulo na colinha dos 3 clubes. Do que posso entender, que eu estou tentando aprimorar o sotaque português, jopá, é uma coisa que é o seguinte: o que já temos de torrentismo do Ricardo Sassaricando, e também pode se nascer o abelismo, dando lugar ao cebolismo. Oh, raios, eu tô falando muito lismo nesse programa. Oh, que lindíssimo isso. Mas o que se dá pra esperar é que é o seguinte: será um jogo que vai terminar em 2-2 para o que der e vier. O Palmeiras agora, ao longo da semana, ele vai ter outros jogos, como por exemplo o Bragantino e o Vasco. Só que, por exemplo, ele tem uma rodada um pouco mais corrida porque tem menos tempo de descanso. Por exemplo, ele joga hoje
contra o Atlético Mineiro segunda-feira e já joga quinta contra o Bragantino no jogo de volta, que tem um resultado favorável, o único time paulista com resultado favorável, e ganhou de 3-1 o primeiro jogo. Eu quero perguntar para o Vinícius se isso é negativo ou positivo, por causa que eu não sei dizer exatamente se tem menos tempo, mas o Palmeiras ele é o único que tem resultado positivo na Copa do Brasil. Isso facilita, por exemplo, a jogar contra o Vasco da Gama no domingo, no jogo fora de casa, no Rio de Janeiro? Então, Luiz, é muito pouco tempo para Abel Ferreira preparar a equipe, até porque isso já aconteceu inúmeras vezes com os outros técnicos, como o São Paulo, o Torren, o Jorge Jesus. Jorge Jesus começou alguns jogos perdendo, até depois de decolar o seu foguete nada aleatório, o Flamengo. E também o Ricardo precisando de tempo para treinar a equipe do Vasco, que está beirando a zona do rebaixamento, caso o Bragantino vença hoje contra o Grêmio, no caso. Aí, isso pode pesar pro lado do Palmeiras sobre o seguinte: o técnico chegou agora, temos que dar um prazo para ele de uns 4 meses, ou até, quem sabe, um ano, para ele conhecer a equipe, para poder treinar a equipe, visando que o Palmeiras está disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Sendo que Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está longe de alcançar o Flamengo e Atlético, inclusive. Mas Libertadores e Copa do Brasil são as únicas chances que o Palmeiras tem. O Abel Ferreira, ou melhor dizendo, pode ser ou abelismo ou ferreirismo, pode ser apelidado. Mas eu queria conversar com o Vitor agora. O Palmeiras, o Vinícius falou que pode dar o tempo para o treinador português, e ele falou um tema bem interessante, que é o Palmeiras, ele provavelmente não vai alcançar o Campeonato Brasileiro para conquista, principalmente por causa dessa sequência ruim, apesar de já ter terminado quase o primeiro turno, por Palmeiras, porque o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas então a esperança para o torcedor palmeirense para conquistar mais um título além do Paulista fica para a Copa do Brasil e Libertadores mesmo? É bem possível, que é aquilo que a gente falou. Se você vê a diferença de pontos do Palmeiras agora, caso ele ganhe, ou caso perca, eu não sei, vai sofrer uma diferença enorme. Porque eu não duvido, depois do jogo de hoje, os cartolas palmeirenses, eles vão fazer uma conta de quantos pontos precisam ou quantos pontos faltam para chegar no líder. Dessa conta, eles vão definir qual vai ser o planejamento. Se vai conseguir chegar até o brasileiro, ou se vai abrir mão do brasileiro e focar nessas competições mata-mata. Como eu disse já anteriormente, o Palmeiras ele é mais time de mata-mata, porque é um time cascudo, é um time que sabe jogar, faz o necessário fora de casa, e quando chega no Allianz Parque fecha o caixão. Eles aproveitam o fator casa. E você aproveitando já, o Vitor que comentou que na campanha que o Palmeiras é um time melhor em Copas, aí a gente vai deixar um card aqui em cima do nosso último vídeo, que a gente tratou um pouco melhor do Abel Ferreira e dos outros treinadores portugueses, e você também lembra de você fazer esse comentário do Palmeiras sobre Copas, essas coisas. A gente vai deixar um card aqui em cima. E vocês têm algum comentário final, alguma coisa para poder falar? Que aí a gente já está no fim do nosso programa já. Não, só um negócio, só vou desejar boa sorte Pro Abel Ferreira. Então a gente já vai aqui fechar o programa, que eu estou ansioso para saber qual é a frase que o Vini trouxe hoje pro programa. Então a gente vai ficando por aqui em mais esse programa, mais esse podcast semanal nosso. A gente trouxe um pouco de informação, resenha. Se tivesse uma câmera aqui, vocês não acreditariam a quantidade de besteira que a gente faz durante a nossa gravação. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, nos siga pelos mais diversos agregadores de podcast que a gente está. E se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa o like. E a gente vai ficando por aqui.
Mas antes, não posso deixar de pedir também para que o Vinícius também fale sua frase, que ele adora. A frase tá muito boa, ele contou pra gente em off. Fala aí, Vini, qual é a frase? A frase de hoje será uma frase de zoeira. Em resumo da rodada, se o Flamengo tomou de 5 do Del Valle, só piorou agora que pegou o time Maguari do São Paulo, que é o time mais concentrado. E também sem contar que a vitória do Corinthians vai por conta do asilo, porque é da avó. Trocadilho. E também sem contar que o Aquaman da Vila, o Marinho, decidiu contra a Esquadrão da Marvel. Esse foi o resumo da rodada. Mas a frase de hoje é do seguinte: o coronavírus poderia ter começado em Las Vegas. Porque já sabe, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Boa semana pra todos aí. Então, valeu pessoal, deixe seus comentários. A gente vai ficando por aqui. Vitor se despede do pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa. Vem acréscimo. Mais 4 minutos, mais 5 minutos? Não. Vem acréscimo, não importa. Obrigado. Ficou muito bom. Eu vou pegar essa despedida pra mim aí. E a gente vai ficando por aqui. Até sexta para o nosso vídeo e até terça para mais um podcast. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Compartilha com seus amigos, parentes, deixe comentário, deixa seu like e fui! Tchau, Brasil, que vem acréscimo de inscritos também. Aê!